Recém-lançados na plataforma de streaming Amazon Prime Video, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais retratam dois pontos de vista do crime que chocou o Brasil. Antes de comentarmos os dois filmes em nossa crítica, vamos dar uma rápida relembrada no que foi o caso Richthofen e por que ele abalou tanto o país. Quinta-feira, 31 de outubro de 2002, data emblemática e trágica de um dos crimes mais marcantes da história de nosso país. Uma família de classe média alta que morava na zona sul de São Paulo, a família von Richthofen, tinha fama de família perfeita. Pelo menos era essa a imagem que seus vizinhos tinham deles. Excelente casal que morou aqui. As crianças foram criadas com muito carinho. O pai adorava ela. Nossa, ela era tudo para o pai. Manfred era um engenheiro alemão naturalizado brasileiro, casado com a psiquiatra Marísia, pais de Suzane e Andreas, dois jovens com futuros promissores pela frente. Os irmãos, inclusive, eram muito próximos antes do crime. Relatos dizem que a proximidade dos irmãos era algo de causar admiração. Muito unidos, unha e carne, mas tudo estava prestes a mudar em agosto de 1999. Suzane conheceria Daniel Cravinhos, garoto pobre, e começaria um relacionamento amoroso pouco tempo depois. Relacionamento esse que, segundo foi noticiado pela mídia, não tinha aprovação de seus familiares. Os pais de Suzane não gostavam muito do Daniel e, segundo a própria assassina confirmou, dificultavam possíveis encontros entre os dois. Eu queria ficar perto dele, que meus pais aceitassem ele. Mas isso era uma coisa que não podia acontecer. Ele foi me mostrando, dia após dia, que eu não tinha essa opção. Ou era ele, ou eram meus pais. Com isso, Suzane e os irmãos Cravinhos, algum tempo depois, criaram um plano macabro, que era basicamente o seguinte: simular um latrocínio e assassinar Manfred e Marísia, para depois dividirem a herança que Suzane receberia. O caso tomou conta dos noticiários da época, a cena da garota chorando desesperada comoveu o Brasil, mas depois de uma longa investigação, uma reviravolta pegaria todos de surpresa. A mesma garota que chorava pela morte de seus pais seria a grande mandante do crime. De lá até aqui se passaram muitos anos, praticamente 2 décadas. Suzane foi condenada, assim como seus comparsas, os irmãos Cravinhos. Toda essa monstruosidade sempre rendeu bons índices de audiência para as TVs. Como você define a Suzane? Não tem receio de que a Suzane se apaixone por um homem outra vez? – 24 de setembro de 2021, ano do lançamento de 2 filmes baseados no caso, protagonizados por Carla Dias e Leonardo Bittencourt. Os 2 longas mostram todo o desenrolar do crime, sob a perspectiva de 2 de seus envolvidos, Suzane e Daniel. A Menina que Matou os Pais é, digamos que, a versão do Daniel sobre todo o ocorrido. Pelo menos foi isso que o longa mostrou. Nele vemos como o garoto pobre, que se destacava no aeromodelismo, teria seu destino mudado após conhecer e se apaixonar por uma garota de classe média alta da zona sul de São Paulo. Por mais que existisse um sentimento entre os jovens, uma paixão desenfreada, regada a barreiras supostamente impostas pela classe social, que culminariam em uma barbárie. Daniel é retratado no filme como um garoto até então normal, que tinha uma visão que a família de Suzane eram de pessoas educadas, equilibradas e felizes, tipo comercial de margarina, mas aos poucos certos comportamentos da moça foram deixando Daniel com a pulga atrás da orelha. Suzane demonstrava um certo desconforto em ter momentos mais íntimos com ele. O que foi isso? No momento em que Manfred arremessa um chinelo na direção da garota,
Daniel logo percebeu que não estava diante de uma família de comercial de margarina. Daí em diante foi ladeira abaixo, como mostrado no filme. Manfred não queria sua filha na companhia de um pé rapado. Vive de bico! De servicinho! E logo a proibiu de ver o rapaz. Mesmo assim, os dois continuaram se encontrando às escondidas. Só que Suzanne estava cada vez mais estranha. E chega a propor a morte dos pais. No início, Daniel não curtiu muito a ideia, mas depois de uma revelação bombástica feita por Suzanne, topa matar Manfred e Marisia, e inclusive chama seu irmão para fazer parte do crime. Já acabou? Já em O Menino que Matou Meus Pais, vemos a versão de Suzanne sobre todo o ocorrido. Mas antes, não esquece de dar o like, se for novo por aqui, então se inscreve, tá combinado? Para quem pensou que os dois filmes seriam iguais, se enganou. Se no outro longa Daniel era colocado como um garoto trabalhador que foi induzido a cometer o crime sob as ordens de Suzanne, aqui vemos que ele não era tão ingênuo assim. Pelo contrário, nessa versão, Suzanne é mostrada como uma garota até então normal, que tinha acesso a uma boa educação, era amada por seus pais. O destino da moça começaria a mudar a partir do momento em que ela se apaixona por Daniel, sendo ele o grande causador de tudo de ruim que estava para acontecer. Se no outro filme a família de Suzanne era retratada como esquisita, aqui os esquisitos são os travinhos. Para, a gente tem visita! A garota da Zona Sul aos poucos é influenciada de forma negativa por seu namorado. Quer? Nunca fumei isso. É assim, ó. Você puxa, aí prende até não conseguir mais, depois solta. Que a entope de drogas e tira proveito de seu dinheiro, mas alguns pontos entre os dois filmes não mudaram, como o fato dos pais de Suzanne não aprovarem seu relacionamento com Daniel. Por vários motivos, sendo o principal a classe social do rapaz. Mas como qualquer garota apaixonada, Suzanne não dá ouvidos para seus pais e segue afundando na companhia de Daniel, que se mostra um garoto materialista, inconsequente e perigoso, sendo ele o grande responsável em propor, convencer e articular a garota na prática do crime. Dois pontos de vista diferentes, o mesmo final trágico. Já acabou? A questão aqui é bem simples, tanto um quanto o outro são culpados da mesma forma, psicopatas, não encontro outras palavras. Sobre os filmes, a nota é a seguinte: A Menina que Matou os Pais leva uma nota 5 por ser um pouco superficial, já O Menino que Matou os Meus Pais leva uma nota 6 por ter trabalhado melhor os seus personagens. Enfim, é isso. Realmente espero que vocês tenham gostado. Aqui nós encerramos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem muito conteúdo bom disponível. Até o próximo vídeo e fui!